Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje estamos iniciando mais um CCS Mulher e o nosso programa hoje vai ser diferente. Porque hoje eu vou estar aqui apresentando o programa sozinho, mas com uma convidada, gente, que hoje eu pude trazer, que eu tenho muita admiração, muito carinho. Ela que já é a minha amiga já há mais ou menos uns 8 anos. Ela que é mãe, casada, empreendedora, marqueteira, tá? Cabeleireira, Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Gabriel? Um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui, né? Quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz. Já tive o sonho de participar de um podcast e ser convidada por você é mais que especial, porque a nossa trajetória é longa, né? Esse que é o mais legal, né? Porque nós já temos histórias juntos, Sim. né? E vamos agora poder passar para as pessoas saberem, né? Das suas vitórias, das suas conquistas. Então, conta pra gente como que você iniciou na área da beleza e como que iniciou essa paixão pelos cabelos. Então, como iniciou foi na época da minha adolescência. Eu sempre tive a necessidade de sair com algumas amigas e cuidar delas. Eu sempre quis estar com pessoas bonitas ao meu redor, que as minhas amigas fossem as mais bonitas, que estivessem bem arrumadas. E aí, durante esse período, eu levava algumas pessoas para poder arrumar o cabelo ou ia na casa delas e arrumava. Então, a paixão iniciou desde a época da adolescência. Então, na verdade, você atendia, já tinha aquele sonho, né? Sim. Você é virginiana, né? Sim. Virginiana é perfeccionista, virginiana gosta de beleza. E aí, fala, e como é que foi essa trajetória? Depois que você começou a ir na casa das pessoas, das suas amigas, querendo ver todo mundo lindo e belo assim como você, como é que foi? A minha tia me incentivou muito. Eu tinha um avô, né? Meu avô falecido, ele era barbeiro. E a minha tia era cabeleireira. E eu tenho um tio barbeiro também e cabeleireiro. Então, assim, o salão de beleza tá... É de família, é de né? família. Tá no sangue. E a vontade de cuidar e do bem-estar e ver a transformação é desde sempre. Então, essa minha tia me incentivou muito. Ela que me deu a minha primeira oportunidade. E eu iniciei na área. Eu te sigo muito, né, já há muitos anos, eu vejo a sua evolução, ela tem sido muito grande, né, e o mais legal disso tudo, gente, é que a Pri, ela fala muito sobre verdade, né, ela vive uma verdade, não é só alguém que está ali trabalhando, né, Pri, para poder ter aquela coisa do dinheiro, ela viveu, ela passou, né? E com certeza você passou vários desafios para você chegar onde você está hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre seus desafios. Sim, não foi fácil. Escolher a área da beleza não é fácil. É desafiador porque a gente acaba recebendo muitas críticas achando que a pessoa tem um salão, trabalha com estética ou beleza, acha que a pessoa não estudou, né? Antigamente tinha muito isso. E antes de iniciar o curso de cabeleireira, eu, na época, fazia biologia. Então, paralelo à minha faculdade, eu mantinha o curso de biologia, porque eu gostava desse ramo e queria, né, me consolidar como cabeleireira. Então, independente de ter escolhido, hoje atuo somente com o aspecto do salão, tenho meu salão, eu decidi ser cabeleireira, eu decidi atuar na área da beleza por paixão mesmo. E as dificuldades vão acontecendo ao longo da trajetória, em qualquer área, e a gente vai superando. Você teve várias mudanças, né? Inclusive, Muitas. você começou num lugar bem pequenininho. Sim, comecei em cima da casa da minha mãe. Era um ambiente familiar, um quintal de família. Minha casa era a terceira do quintal. E às vezes a gente percebe que Deus vai colocando a gente, quando Deus quer transformar nossa vida, Ele muda a geografia, né? Ele vai transformando a gente, vai trazendo aquele ambiente que a princípio estava confortável, ele vai se tornando pequeno. Já não te cabe mais ali, né? Isso aí. E aí a gente, quando consegue perceber isso e se preparar para isso, a gente vai dando cada vez mais um passinho, escalando mais um pouquinho, e a gente vai mudando de acordo onde Deus permitir, né? Onde Deus nos colocar. Tanto que você vê, né? A sua mudança, ela foi, né, de biologia a cabeleireira, né? Você também é uma baita de uma empresária, porque eu sei que você organiza tudo, toda a parte... Como é que é essa sua questão, assim, da sua empresa hoje em dia?
Então, foi um desafio, porque no início a gente, como eu falei, eu comecei a atuar lá em cima da casa da minha mãe e não era um ambiente comercial, era um ambiente que a gente fazia tudo manualmente, escrevendo, agenda de papel. É o início, né? E aí depois, quando eu comecei a iniciar, aluguei uma sala no centro comercial, eu vi a necessidade de ter uma pessoa na recepção cuidando desse atendimento, trazendo mais segurança, conforto e profissionalismo, né, em todos esses atendimentos. E a gente vai captando a pessoa, treinando de acordo com a necessidade. Muitas vezes a gente acha que vai decolar e daqui a pouco a gente vê um desafio maior, se entristece, mas a gente vai superando cada obstáculo e se tornando mais forte. Virginiana é difícil de desistir, né? A gente é persistente. O que você lembra, assim, de marcante, assim, que aconteceu no meio dessa trajetória? Alguma coisa que te tocou bastante? Que me tocou muito, muito. Primeiro foi abrir o meu primeiro salão no ambiente comercial. O meu salão fica localizado em Xerém e eu morava num bairro totalmente diferente. Então, eu abri esse salão num bairro comercial sem conhecer ninguém, somente meu marido. E foi um desafio. E aí, quando as minhas clientes começaram a ir até Xerém, fazer cabelo comigo, eu me senti muito especial. Eu tenho clientes que me acompanham até hoje, dependente do local, que eu já mudei ali já umas 4 vezes de sala. E essa cliente me acompanha, e isso é muito, muito especial. E o segundo maior desafio, Gabriel, foi na pandemia. Sim. A pandemia foi desafiador. Creio que para todos, mas para o universo de empreendedores que a gente vive do dia a dia, né, foi muito difícil. E na pandemia eu percebi a minha força. Quando eu falei com você que fiz biologia, a biologia não saiu da minha vida. Hoje eu tenho uma empresa de paisagismo e jardinagem com meu marido. A gente atua nessa área. E a biologia me permitiu fazer uma pós-graduação em terapia capilar. Essa pós-graduação eu havia feito, porém não atuava diretamente na área, porque eu tinha um salão e a gente acaba pegando os serviços recorrentes do salão, que é escova, progressiva, mechas, mas eu atuava com a terapia aos poucos. Na pandemia, houve uma queda absurda de cabelo. Tava tudo fechado, ninguém podia sair de casa. Exatamente, o estresse, aquela situação. E as clientes me procuravam, Priscila, meu cabelo tá caindo. E aí eu pude ver tudo que eu estudei, colocar em prática com a terapia capilar. Então, a terapia capilar me ajudou muito e me deu o gatilho de entrar no ramo do Mega Hair. Conta pra gente sobre isso aí, que teu cabelo tá lindo, inclusive, tá maravilhoso. Obrigada. Como é que foi essa questão do Mega Hair, toda essa mudança? Sua vida são várias mudanças, né? Sim. Você percebe que lá do início você vai sempre, graças a Deus, crescendo, né? E como é que foi essa ideia de ir pro Mega Hair? Como eu havia dito, o Mega Hair foi aquele gatilho que na verdade não é um gatilho, é Deus falando com a gente, né? E a gente consegue perceber um pouquinho, ter essa sensibilidade. Foi quando, na pandemia, eu comecei a tratar de mulheres com queda de cabelo. E aí a gente, né, vai tratando, fazendo os protocolos e o cabelo foi crescendo. Porém, ele não se prolongava tão rápido, né? Porque ele tem uma quantidade de crescimento por mês e também não enchia. Ela alongava o pelo, mas não enchia do jeito que a cliente desejava. E aí uma cliente me confrontou. Ela falou o seguinte: Pri, por que você não faz um curso de Mega Hair e coloca o cabelo? Se você colocar o cabelo, eu confio em você. Aí eu, por ouvir, né, várias pessoas falando que é ruim, que estraga, eu falei, não, isso não é legal e tal. Mas eu falei com ela que eu ia estudar. E parei um pouquinho, estudei e vi que não é da forma que eu imaginava e que muitas pessoas imaginam, né, Gabriel? Sim. Que vai danificar o couro cabeludo, não cresce cabelo, não. Danifica, sim, da forma errada, colocando a forma errada, escolhendo a técnica errada para o tipo de cabelo, enfim. Tudo tem a ver com um profissional, né? Sim, o material, profissional, tudo. E aí eu decidi novamente estudar. Me especializei, fiz um curso e fiquei deslumbrada com o resultado, que é imediato. Você perceber o brilho no rosto daquela mulher que estava cabisbaixa, que estava triste, com a sua autoestima lá embaixo, e ela se olhar no espelho e se reconhecer, isso é muito gratificante. É muito, muito. É aquilo, né? É o tal do trabalho que a gente ganha, mas eu acho que aquele brilho no olhar, essa realização já é o que paga, né? Isso é muito gratificante.
E hoje em dia, assim, no seu salão, né? Você trabalha com... Tem outros serviços, tem manicure também, né? Sim, hoje eu atuo Tem várias pessoas, né? com algumas meninas. A gente tem 2 meninas na unha e 4 no cabelo e 2 na recepção, que a gente consegue atuar. Que você hoje em dia, assim, você falou do Mega Hair, né? Hoje é o Mega Hair o que você mais ama trabalhar ou tem outra coisa que você, quando vai trabalhar assim, você fala, eu amo fazer isso? Ai, gente, eu amo fazer mega hair. Eu amo alongar, preencher o cabelo das mulheres. E o mega hair vem junto com outros serviços, né? A progressiva, a cor, né? As mechas. Mas alongar, eu amo. Eu me apaixonei, me identifiquei com essa área e hoje eu sou especialista no meu bairro, na minha região, com o mega hair. Não é à toa que você está aqui hoje, né? Escolhida hoje para poder estar falando, né, sobre seu trabalho de excelência. Eu vi também nas suas redes sociais lá que você também realiza sonhos de pessoas, né? Inclusive eu vou contar aqui que eu me inspiro em você, tá? Gente, eu e a Priscila, a gente se conhece há muitos anos. Já tivemos uma parceria junto, né? Acho que foram 3 anos, né? Foram 3 anos. E foi muito, muito bacana. Muito especial. Dessa parceria a gente conheceu outras pessoas também. Sim. A Vera, que faz sobrancelha, que é uma querida. E é muito legal a gente poder manter, né, esse vínculo e essa amizade, poder mostrar para as pessoas que existe lugar para todos, que somos bons profissionais e que a gente se apoia. Sim. Né? Porque eu acho que é isso que hoje em dia falta, né? Acho que na área da beleza. Encorajar o outro, animar, né? Dar a mão mesmo, porque nesse ramo da beleza eu acho que a competição acaba afastando as pessoas. E tem público para todo mundo. Exato. Se tiver salão, clínica de estética, uma do lado da outra, Deus vai abençoar todo mundo. Sim, as pessoas têm o livre-arbítrio de poder ir aonde no profissional que ela se sente mais confortável, né, na cabeleireira que ela vai se sentir mais confortável. E assim, né, o mundo da estética e do salão, ele vem crescendo cada dia, né? E hoje em dia, além do Mega Hair, quais são os serviços mais procurados no teu salão? Ou hoje em dia o Mega Hair é o teu cargo-chefe? Hoje em dia é o meu carro-chefe. 90% das minhas clientes hoje utilizam o Mega Hair. E eu ia falar no início, né? Eu me inspirei em você. Como é que foi essa ideia de você sair na rua para fazer transformação, que eu achei isso o máximo, de pegar... Gente, é incrível. Eu agora tô fazendo também, né? Criei uma série também, que é a Cris Frutuoso, que hoje não está aqui, mas eu fazendo uma terapia com ela, eu já estava com essa ideia também. E aí me veio você na cabeça, eu falei, gente, a Priscila também faz isso. Eu falei, isso é super legal. E agora tem a série no meu Instagram, que é o Realizando Sonhos. E eu vejo você indo lá na rua, fazendo transformação da vida das pessoas. Como que é isso para você internamente? É muito bom poder transformar e mostrar que é um serviço rápido. A intenção é mostrar que é um serviço rápido, é um serviço prático, é um serviço seguro e que você pode ficar bonito em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Fazer essa transformação na rua, principalmente a última que eu fiz agora, que foi na Presidente Vargas, me remeteu ao passado, porque durante 5 anos eu trabalhei como camelô na Uruguaiana. A partir dos meus 19 anos. E quando eu fui para lá, para Presidente Vargas, eu lembrei de muita coisa, de esforço mesmo, de esforço de trabalho. Eu trabalhava em 2 ambientes e 2 escolas na época, e à noite eu trabalhava lá. E quando eu fui para lá como cabeleireira, como mulher, como empoderada, as pessoas gritando, as pessoas falando, mexendo na rua, falando que queriam colocar o cabelo, eu senti assim, agora eu estou realizada profissionalmente. Estou conseguindo trazer o meu trabalho, né, para que as pessoas possam deslumbrar. Como é rápido, como é bonito, como a mulher fica linda. Como é que foi para você a primeira experiência que você teve de ir na rua atrás de alguém? Você lembra? Lembro. Que a primeira vez é marcante, que vergonha. Né? Foi uma vergonha danada. A gente tava no salão, eu falei, cara, eu vou lá na feira de Xerém. Você que escolheu sábado, o lugar. Falei, vou lá na feira e vou gravar. Na feira com bastante gente no meio de Xerém, imagina. Falei, vou lá na feira, chamei a minha colaboradora e ela falou, vamos na rua. E aí eu andando, falei, cara, eu vou chamar quem? Quem vai querer sair agora? Porque a intenção era sair na hora e fosse fazer o cabelo. Falei, quem vai querer? Aí eu passei, olhei uma menina, o cabelo tava manchado. Falei, ei. Aí saí correndo, aí ela, tipo, achando que ia ser assaltada. Aí ela parou, expliquei a situação. Eu queria fazer uma transformação. Você topa agora? Ela agora. Aí quando ela topou, eu falei, gente, ela tá acreditando em mim, ela nem me conhece. Aí eu mostrei o Instagram. Aí ela, não, eu topo sim. Aí ela falou assim, eu já te conheço, já sigo essa rede social. Aí eu,
Ufa, né? Porque quem vai querer colocar o cabelo na mão de um estranho? Ela falou que já me conhecia e eu fiquei mais feliz ainda. A gente fez a correção da cor dela e ela me trouxe vários clientes depois. Que legal. Foi muito bacana. Pra você ver, né? Através de... É aquilo, né, gente? Abençoando uma pessoa, né? Essa mesma pessoa acaba que vai te abençoar também e trazer outras pessoas também. Sim. E falando nisso, assim, né, sobre essa questão de trabalho, você sente essa pressão de você estar sempre, que você é muito estudiosa, né, tá sempre estudando, mas você sempre sente essa pressão de ter que estar se atualizando sempre, criando novas técnicas. Como é que é isso no seu dia a dia? Com certeza. O ramo da beleza, se você não se atualizar, você fica para trás. Então, assim, o mercado da beleza, de mechas, principalmente de cor, mudou muito. Hoje em dia a gente não faz mais aquela mecha na touca, quase não é procurado nos salões. Existem muitas pessoas especializadas que arrasam, fazem um serviço muito bonito. Porém, no meu ambiente de trabalho, não é um serviço que é muito procurado. E a questão de papel, de mechas no papel também mudou muito e agora a tendência é a abertura de fundo. Então, se a gente não estudar e não tiver segura no que vai... Explica um pouquinho melhor para as pessoas que não entendem. O que seria essa abertura de fundo? Abertura de fundo... Porque eu só conheço, assim, exatamente o que você falou. As mechas, né? Isso aí. Abertura de fundo é a cor natural do cabelo da cliente. Exemplo, um castanho. E ela decide fazer uma cor, um castanho para um louro claro. Então, ela tem a raiz castanho, um fundo 4, e que é um loiro claro. A gente vai ter que aproximar esse castanho escuro para o loiro, para não ter um alto contraste de um cabelo escuro com uma mecha muito clara. A gente diminui o contraste, vai ser uma mecha de baixo contraste. Como se ela já nascesse com aquele cabelo já pertencesse a ela de uma cor clara, sendo que o natural dela é escuro. Então, essa técnica de abertura de fundo veio para explodir o mercado da beleza. Quem não dominar vai ficar para trás, tem que estudar. Você participa de muitos cursos, né? Muitos cursos. Já vi lá que você sempre está se atualizando. Na verdade, isso que você faz também, não posso estar errado, mas tem a ver com o visagismo? Sim, sim. Que aí você, na verdade, né, as pessoas antigamente, né, chegavam no salão e falavam, eu quero a cor desse jeito. No caso, lá você já vê de acordo com o tom de pele. Isso. Né? Que aí é bom, né? Porque as pessoas já não saem de lá com esse problema de errar, né? Porque uma profissional igual você já vai dar toda a direção ali que as pessoas precisam, né? A gente vai ajustando da melhor forma. Tudo bem que a gente tem que respeitar o desejo da cliente, mas a gente pode sugerir o que fica melhor para ela. E ela tem a opção de escolher o que ela realmente deseja. Às vezes é um sonho dela ter um cabelo super claro ou super escuro. E a gente respeita a escolha da cliente, mas a gente mostra as possibilidades que tem também, as variações de acordo com o tom de pele, de acordo com a tendência também. E aí ela decide. E como que está sendo para você, dentro dessa sua vida corrida, né? Ser esposa... Você tem quantos filhos? 2. Ser mãe meninos. com 2 meninos, tem a outra empresa também, né? Como é que é para você essa loucura toda? Quantas horas você trabalha por dia? Ai, difícil. Eu trabalho umas 9, 10 horas. Porque eu lembro que quando a gente tinha parceria, a gente saía lá do salão. 10 e pouca da noite. O marido ligava, né? Priscila, vem embora. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aí? E como é que você está conciliando hoje em dia tudo isso? Eu estou tentando hoje desacelerar. Porque você está só acrescentando, né? Você está só acrescentando, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Estou tentando desacelerar um pouquinho, né? Tenho uma equipe excelente, muito bem treinada, a equipe capaz, que hoje, por exemplo, eu estou aqui, a equipe está lá atendendo, né? Mas é muito difícil, porque o marido quer atenção, os filhos querem atenção, e eu tenho um filho de 7 anos, aí tenho o deverzinho de casa, tem que dar toda aquela atenção. E a gente tem dia que a gente fica até 10 horas, mas tem dia que a gente chega às 6 horas da tarde em casa, e tem dia que a gente tira folga. Então, assim, equilíbrio é tudo. Tudo bem que eu não sou tão equilibrada assim, que eu acabo puxando mais pro lado do salão e ficando mais tempo na rua. Porém, o tempo que eu estou em casa, eu procuro ter aquele tempo de qualidade, Sim. de dar atenção para toda a minha família. Sim. E o que você tem assim a dizer, Pri, para as pessoas voltar um pouquinho lá atrás, né? Quando você tinha um salão lá em cima da casa da sua mãe, né? Aí você lembrar um pouquinho como é que era. O que você tem para dizer para as pessoas chegarem hoje nesse patamar incrível que você está? Eu digo para as pessoas não desistirem.
e persistirem. Você vai chorar, mas chora andando. Você vai chorar, chora correndo, chora sem desistir. Porque na Bíblia já diz, né? No mundo você vai passar por aflições. Não está dizendo que você não vai ter aflições, mas Deus diz para ter bom ânimo. Então, assim, quando você inicia, o mais desafiador é você convencer uma pessoa que você tem talento, que você sabe trabalhar com aquilo. E depois que você convence, Deus vai colocando as pessoas na sua vida, te apoiando. Você, por exemplo, é o meu amigo, você me convidou para vir aqui. Eu falei, gente, aonde que Gabriel tirou a ideia de eu vir para o podcast? Às vezes a gente não consegue se enxergar, mas o outro tem um olhar mais carinhoso com a gente e a gente consegue se levantar com o apoio do colega e relembrar toda essa trajetória. Eu penso que a gente deve imaginar como seria daqui a 2, 3 anos. Quando eu montei meu salão, Gabriel, você não conheceu o meu primeiro salão, você conheceu o do segundo em diante. Isso. Era eu como cabeleireira, a minha prima como minha auxiliar, a minha mãe era minha manicure e eu tinha uma recepção vazia. Eu trabalhei 3 anos com uma recepção vazia. Porém, eu via uma recepcionista ali. Sim. Então, o que eu imaginava, eu projetava ali na minha cabeça e não desistia. Ninguém tirava da minha ideia que meu salão tinha que ter uma recepção. Mas eu não tinha recepcionista. Eu trabalhei 3 anos, abri meu primeiro salão com uma recepção. Olha, gente, isso é importante para vocês que estão em casa entenderem, preste atenção. E eu imaginava aquilo. Eu não tinha dinheiro para pagar uma recepcionista, mas na minha mente ela estava lá. Quem era recepcionista? Eu. Eu atendia, acabava de fazer o cabelo, ia para trás da recepção e recebia o dinheiro. Eu não recebia o dinheiro no meio do salão, eu recebia atrás do balcão. Sim. Porque eu queria ter um serviço de qualidade desde o início. O primeiro salão que eu trabalhei não tinha recepção. E eu pensava, quando eu abrir meu salão, eu vou ter uma recepcionista e o meu salão vai ser diferente. Então, isso me motivou muito. Eu imaginar algo, mesmo que não tivesse nas minhas condições. Naquele momento. Ali, né? Mas eu sabia onde eu queria chegar. Sim. Né? Eu fiquei ali durante 3 anos muito bem vividos, abençoados. Porém, quando eu fui para o ambiente comercial, eu vi essa demanda, o desafio que era convencer as pessoas, e aí eu coloquei uma outra recepção. E no meu segundo salão eu consegui já uma recepcionista. E até hoje eu tenho. E eu quero incentivar você que às vezes tem um desafio no seu ambiente de trabalho. Pensa onde você quer chegar e como você quer chegar. Projeta os passos, né? As metas. Eu sempre falo com a minha equipe, tem uma meta, um objetivo. O meu objetivo era ter uma recepcionista, mesmo que eu não tinha a pessoa, mas eu tinha a recepção. Então, assim, quando você quer chegar em algum lugar, vai tentando programar o caminho, o percurso até lá. Perfeito. Porque quando você chegar, você está preparado, né? E foi o que você fez aí, demorou um pouquinho, mas é isso, né? Nem tudo vem na hora que a gente quer, né? No momento que a gente quer, tudo é aquilo no tempo de Deus. E quais são os valores que você faz questão de manter dentro do seu salão com a sua equipe? Um ambiente agradável, leve, de muita comunhão e harmonia entre as meninas. Eu vejo muitos ambientes de trabalho, salão principalmente, né, competitividade. Então, eu procuro zelar que todas façam o mesmo serviço. Se uma pessoa chegar hoje para fazer cabelo, por exemplo, e for escovar, ela pode escolher quem ela quer de preferência. Mas se a pessoa estiver ocupada, todas elas vão entregar o mesmo resultado. Então, não tem competitividade, muito pelo contrário. Se a cliente chega lá e fala assim, cara, eu só tenho meia hora, você consegue? Junta 2 meninas e fala, amiga, eu escovo de um lado, você escova do outro, e vamos entregar? E elas entregam. Então, assim, a união, né, e o companheirismo, elas estão bem unidas. Você mesma que sempre treina a sua equipe, você que sempre faz reuniões, como é que funciona lá? Sim, eu faço treinamento, as reuniões, e a gente vai vendo a necessidade por período, né? Porque às vezes um período é uma demanda maior, daqui a pouco é outra demanda, às vezes um serviço está saindo menos, o outro está saindo mais. Reunião a gente está sempre fazendo, né? Mensal, quinzenal, para estar ajustando os pontos e sempre treinando. Aí que eu falo assim, né? Onde entra a essência, né? Por isso que eu falei de valores. Quando o dono, né, no caso você, que é a empresária, você faz toda essa questão de manter, né, esse bom relacionamento com seus funcionários, você continua mantendo a essência, né, que no caso as pessoas que vão procurar,
né, o seu trabalho vai através principalmente da Priscila, mesmo você tendo uma boa equipe, né, mas a essência é a Priscila. Sim. Né? Então é isso que é importante manter, porque as pessoas sempre vão saber que elas vão estar sendo bem atendidas, bem acolhidas, com bons profissionais, porque a essência do salão é você. Né? E quando você para assim um pouquinho, né, desacelera, como que você se imagina, vamos botar daqui a 5 anos, quais são as suas metas profissionais? Daqui a 5 anos, eu imagino dando cursos, dando palestras, concursos online, incentivando novos profissionais, treinando novos profissionais. Eu imagino voando, Gabriel. Eu imagino voando. Não, sem dúvida, né? Porque dentro de tudo isso que você faz, acho que as pessoas precisam de pessoas como você, né? Exatamente, eu vi um vídeo no seu Instagram que você falou outro dia, achei muito bacana, mais uma vez falando sobre essa verdade. E acho que o bom profissional para poder dar curso, poder dar palestra, ele tem que ter passado por tudo que você já passou. Né? Então você sabe muito bem o que é você mudar de um espaço para o outro, que é difícil pra caramba, né? Muito. São coisas que ninguém imagina, né? A gente monta todo um espaço ali, é do pequenininho, né? Do banheiro, Sim. a recepção, a sala, botar um espelho, um quadro, aquilo tudo. Aí de repente quando você vê, você se sente incomodado, você já quer ir para um outro lugar. Né? Você mudou 4 vezes, não foi? 4 vezes. Então imagina assim, né, gente? São coisas que ninguém imagina, que as pessoas só veem, né, aquilo, o bonito. E eu mudei em 2 dias e eu fui pro 3º andar. Meu salão era no 2º andar, onde você atendia. Sim. Lá. E quando eu fui por esse 3º andar, eu falei, gente, como que eu vou fazer para carregar isso? Porque a gente acha que tem pouca coisa, né? Quando vai. Não tem muita. Quando você muda, aparece tanta coisinha. E a equipe, a gente ficou igual formiguinha, andando, subindo as escadas, uma galera, e daqui a pouco todo mundo arrumando seu cantinho, limpando, decorando. E eu vi assim, o poder da união, como nós mulheres somos unidas e a gente consegue. Quando a mulher bota uma coisa na cabeça, quando a gente, né, e persiste, a gente consegue. E esse ambiente de mudança é desafiador, mas a gente precisa sair do casulo, né? A gente precisa. As pessoas, elas têm um pouco de receio nessa questão de... entra muito no comodismo, né, Pri? Às vezes, você que está vendo aí o nosso podcast, você às vezes pode estar querendo mudar, você pode estar querendo crescer, você pode ter todo esse pensamento de mudança, como a Priscila teve, da recepção, de ter uma recepcionista, mas é importante você colocar, projetar isso que... tudo é possível, né? Porque eu e ela, né? Por isso que hoje o programa está sendo bem bacana, porque nós temos histórias muito parecidas, né? E nós estamos em lugares assim que, sem dúvida, em primeiro lugar, Deus, Ele que nos colocou, Sim. Porque acho que sem Ele a gente não chega em lugar nenhum. E é isso, a gente saiu do comodismo, a gente... quando a gente faz parceria lá, a gente conversava bastante coisa, né? A gente falava assim, não, um dia a gente quer fazer tal coisa, a gente quer chegar em tal lugar, a gente vai crescer, a gente vai estudar. E que bacana, hoje a gente está aqui podendo contar, né, um pouquinho da sua história, porque é uma história muito grande, é uma história muito bonita. E as pessoas, elas precisam, de fato, né, conhecer mais pessoas como a Priscila, para poderem ver que existe, sem dúvida, gente, um caminho lindo pela frente e que você precisa, eu acho que é o mais importante, né? Estudar, né? Se organizar, acreditar em Deus e não ter medo para conseguir ter um bom caminho e ser uma profissional aí maravilhosa como a Priscila. Obrigada, Gabriel. O que você tem mais para falar aí para gente, né? Sobre o seu trabalho, sobre a sua equipe, sobre a sua vida que você acha importante? O que eu acho importante é isso, não desistir, focar aí no que você quer, colocar metas curtas, de curto prazo, de longo prazo, para você poder ficar feliz quando você atinge o resultado, porque às vezes a gente se frustra, pensa que vai alcançar o objetivo e às vezes o objetivo você nadou e o objetivo ainda parece estar tão longe. Então, faça metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e fique feliz durante todo esse processo, porque é necessário você passar por aquilo para te fortalecer e, principalmente, se alegra com as pequenas conquistas. Às vezes é um objeto de trabalho que você precisa, uma ferramenta de trabalho
que você vê na internet, fala assim, nossa, isso aqui é bacana, isso aqui vai me adiantar 1 hora do meu dia, isso aqui vai melhorar a minha entrega, e aí você não consegue comprar de imediato, mas daqui a pouco você consegue, e aí você não pode banalizar aquela conquista, você tem que ficar feliz, mostra pro seu cliente, olha, isso aqui é novo, isso aqui é uma novidade, a gente vai estar trabalhando com a tecnologia assim, assado, um produto também, se mostre, porque a rede social é isso, gente. É uma rua que toda hora as pessoas vão e voltam com os dedinhos e eles te assistem, né? E quando você mostra recorte, não precisa mostrar o seu dia todo, mas recorte do seu dia, eles conseguem captar ali que você está se esforçando, que você está trabalhando, conhecendo você melhor também, seu trabalho. Em algum momento você já pensou em desistir? Já, vários. Lembra de alguma situação que aconteceu que você falou, não, pra mim não dá mais, chega. Você lembra de alguma coisa assim? Lembro. A gente trabalha em bairro, né? E aí a gente acaba tendo amizades. Você trabalha com o cliente e a cliente está ali, recorrente, está ali com você durante um período e você pega afinidade para a pessoa. E aí você começa a atender e fala assim, amiga, você consegue me atender tal hora? Você atende mais tarde, mais cedo, deixa para pagar depois. E aí depois eu me vi num círculo, num ambiente que o valor já estava um valor alto. E eu pensei assim, meu Deus, e agora como é que eu faço? Ela é minha amiga e eu tenho que cobrar. E aí eu cobrei e ela não gostou e falou que não ia pagar, enfim. Aí eu pensei assim, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, assim, não é o valor, é o trabalho. Era chegando tarde em casa ou saindo mais cedo de casa. Pegando aquele tempo que era para... Ela roubou o tempo que era para estar com o meu filho, com o meu marido, me cuidando. Podia estar na academia, podia estar passeando com uma amiga. Ela roubou aquele tempo para ela e simplesmente desapareceu. E aí eu pensei assim, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou mesmo no caminho certo? Porque eu não estava conseguindo lidar com os sentimentos. E depois, passou-se um tempo, uma cliente foi no salão e falou uma palavra muito forte para mim. Falou para eu não desistir. Que o que Deus me prometeu, ele continua, a promessa ainda continua viva. Aí meu coração ficou quebrantado, eu vi que a gente tem que esquecer isso e seguir o nosso caminho. E tem coisa que tem que deixar pra trás, né? Sim. E se você ficar com aquilo ali... Se ficar remoendo, a gente se mata por dentro. Porque a pessoa já não tá nem aí ligando, na verdade é essa, né? Isso aí. Tá nem aí pra você e o mal a gente acaba levando com a gente e acaba fazendo mal pra gente mesmo, né, Pri? Sim, é libertador quando você... Aí é onde entra a parte do empreendedorismo, né? Que aí você tem que realmente saber lidar, né? Separar as amizades. Sim. Aí entra essa questão de equipe. Porque, na verdade, as pessoas, elas não têm muita noção, principalmente amigas, né? De quanta coisa tem por trás, né? Não só com a questão da mudança, mas a questão da equipe, a questão de trabalho, a questão de você comprar material, ter bons, né, produtos dentro do seu salão. E fala um pouquinho pra gente dos seus cabelos, desse mega hair, como é que funciona. Explica pra quem não conhece. Gente, os cabelos, eles ficam lá no salão, expostos num closet, uma vitrine. São vários, que eu já vi, gente, vários, lindo, um mais lindo que o outro. Eles são super selecionados, são cabelos, só trabalho hoje com cabelo brasileiro, Gabriel, são os melhores cabelos do mercado. Então, trabalho com cabelos regionais e cabelos do sul, são os cabelos sulistas, são cabelos mais fininhos, os do sul e os regionais são cabelos mais grossos. Então, esses fios ficam lá, nesse closet separado. A cliente chega, eu faço a avaliação e a gente procura identificar a textura do cabelo natural da cliente com a textura do cabelo que ela deseja, comprimento, cor, a gente personaliza tudo para poder entregar o melhor resultado para ela. E como você falou, às vezes as pessoas não têm muita noção de investimento e tal. Nós trabalhamos com estoque. Tem gente que trabalha por encomenda, sim, né? Às sim. vezes pode ir na sua clínica, quer fazer um serviço, você vai abrir o seu armário e vai pegar o produto.
porque você trabalha com estoque, você trabalha com grande quantidade, você atende várias clínicas, né? Sim. A mesma coisa lá no salão. Eu trabalho com estoque de cabelo, tenho diferentes cores, comprimentos, né? Texturas, e a gente personaliza também. Então, é um esforço que a gente faz nos bastidores. A coloração não é fácil. Chegar na cor, um cabelo natural de uma cliente, e pegar um outro cabelo que não pertence a ela e fazer a mesma cor e o encaixe ser perfeito, é Deus que faz isso. Olha, nem você, né? É Deus. É um dom. Deus que direciona. Verdade. Bom, Pri, quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. Acho que as pessoas já vão poder conhecer um pouco mais de quem é essa mulher incrível, de quem é essa profissional maravilhosa, essa esposa, essa mãe, né? Você que está em casa, gente, pode curtir, compartilha, comenta, tá? Porque a gente adora ver os comentários de vocês. Comentem o que vocês acharam da nossa entrevista. Procurem a Priscila, tá? Nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Pri? Priscila Almeida, Beleza e Mega Hair. O arroba acho que é Priscila Almeida Hair. Então procurem a Priscila lá, tá? No Instagram. Sabem que é uma profissional de confiança. Vocês viram com excelência aqui a explicação dela. Coisas que eu, sinceramente, nem imaginava, né? E isso realmente, né? Acho que é só quem é profissional mesmo, quem estuda, quem corre atrás, quem está sempre se atualizando para poder, né, explicar de uma forma facilitada para a gente que não entende. Porque é difícil, como você falou, né? Mas quem estuda, quem vai atrás, consegue fazer de uma forma mais simples, que parece que é fácil, né? Mas sabe que é difícil. Então continue seguindo a gente nas redes sociais, o nosso canal CCS Mulher. Ativem o sininho, tá? Para vocês verem quando esse vídeo for pro ar, quando for, compartilhem, tá? E é importante mostrar sempre essa mensagem, gente, de mulheres como a Priscila, que são pessoas batalhadoras, vencedoras, que foram atrás de seus objetivos e sentiram vontade de desistir, sim, porque é normal você sentir vontade de desistir, mas faça como a Priscila, não desistam, corram atrás, sigam em frente, tá? E muito, muito obrigado, Pri, tá? Obrigada pela sua presença, pelo convite, por poder compartilhar aqui o seu conhecimento conosco. E, gente, muito obrigado e até o próximo programa. Até.